Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o reino protista, mas vamos falar sobre os protozoários e as doenças que eles podem nos causar. Bora para a aula. Então, os protozoários são organismos unicelulares, eucariontes e vivem em ambientes aquáticos, solo e podem parasitar outros organismos. A classificação ocorre de acordo com o meio da locomoção. Então vamos lá. Vamos para as classes. Classe sarcodina ou risópoda. Então, a locomoção desses sarcodinos, ela ocorre por meio de pseudópodes, como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Esses pseudópodes são chamados de falsos pés, pseudos pés, que além da locomoção é a maneira que eles têm para capturar o alimento. Você pode ver nessa imagem, né, nesse GIF, que essa ameba ela está se prolongando, tá? Está englobando, no caso aí, o alimento dela é um outro protozoário do tipo Paramécio, que é um outro grupo que a gente vai usar, vai estudar. Esses sarcodinos vivem em água doce ou podem ser parasitas, tá? São as famosas amebas. Existem dois tipos de amebas que estão sempre no nosso cotidiano. Todas as entamoebas, tá? Elas são parasitas. Só que existem as entamoebas parasitas legais e as parasitas não legais. Então, a entamoeba histolítica é um parasita do intestino do homem e ela vai causar uma doença, a da espécie histolítica. E a entamoeba coli, ela também parasita o intestino, porém ela não causa doença na gente. Agora vamos para a doença que ela causa? Então, já ouviram falar assim? Menina, tira essa mão da boca, essa mão tá suja, tem que lavar as mãos. Por quê? Provavelmente não. Ou também, lava bem esses alimentos, lava bem essas verduras. Por quê? Podem conter ovos de alguns parasitas, tá? É por isso que se pede para lavar as mãos, lavar quando se brinca na terra principalmente, para lavar os legumes, verduras e afins. Por quê? A amebíase é uma doença infecciosa causada pela entamoeba histolítica. Essa contaminação ocorre por meio da ingestão de cistos, tá? Nódulos dessa entamoeba, que pode ser encontrado na água, alimentos ou em objetos contaminados, ou em qualquer tipo de contato fecal oral. Mexeu nas fezes? Colocou a mão na boca? Isso daí é uma recontaminação, principalmente se a pessoa não estiver doente, sabe? Entendeu? Recontaminação. Você tá doente, fez cocô, liberou os ovos, e aí botou a mão, botou na boca, entendeu, né? Sintomas. Nem todas as pessoas com amebíase apresentam sintomas, mas quando eles ocorrem, apresentam-se da forma de diarreia, com as fezes podendo apresentar sangue, muco ou até mesmo pus. Flatulência, quer dizer gases, tá? Cólicas estomacais, dor mesmo na barriga e a perda de peso, porque afinal é um protozoário, ele está se alimentando do que seria a sua reserva de energia e ele vai te enfraquecendo. Como é que a gente vai se prevenir da amebíase? Cuidados básicos de higiene, como lavar bem as mãos com água e sabão sempre antes das refeições, antes de preparar alimentos, após usar o banheiro e após a troca de fraldas de crianças, né? Descartar de forma adequada qualquer objeto que tenha contato com fezes. E ingerir sempre água filtrada ou fervida e lavar bem todas as frutas e legumes que serão consumidos crus. Além da hidratação para o tratamento, tá? É necessário consultar um médico para a prescrição de medicação. Graças a Deus é uma doença tratável, mas é claro, qualquer doença, se você não trata, pode levar ao óbito. Agora nós vamos falar sobre a classe dos ciliados. Cílios. Isso mesmo, cílios. Eles se locomovem através dos cílios, que também funcionam para capturar o alimento. Esse aqui é o Paramécio caudatum, tá? Ele não é um parasita, tá? Como você está vendo aqui na outra imagem, ele é sempre a presa, né?
que a ameba está comendo ele. E ele vai batendo esses cílios e vai se movimentando, vai de um lugar para o outro. Eles possuem vida livre e vivem em água doce. E o paramécio, na minha opinião, é um fofo. Classe mastigófora ou flagelados. Antigamente a gente só chamava ele de flagelados, mas o nome mesmo em latim é mastigófora. Eles se locomovem através de flagelos em meio a um líquido, porém há alguns flagelados fixos ao chão. Os representantes dessa classe são o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, a Leishmania, que causa doença da leishmaniose, e a Giardia lamblia, que causa giardíase. Normalmente são parasitas humanos. Nesse caso aqui, a Leishmania tem uma Leishmania que ela parasita animais como cachorros e pode até levar à morte. Então tem até tratamento, vacina para leishmaniose em cachorros. Como a gente viu lá no outro grupo dos ciliados, que todos eles eram de boa, ninguém parasitava ninguém, no caso dos flagelados, você percebeu aqui que são no mínimo três tipos de doença que nós vamos falar aqui. Giardíase. A giardíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita Giardia, tá? Esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Você pode perceber os flagelos dela. A giardíase se espalha por alimentos ou água contaminada ou por contato pessoal. É mais comum em áreas com mais condições de saneamento e água contaminada. Do mesmo jeito da ameba, tá, gente? Os sintomas podem incluir diarreia aquosa, alternando com fezes gordurosas. Fadiga, o cansaço, cólicas e arrotos também podem ocorrer. Algumas pessoas não apresentam sintomas. A maioria dos casos desaparece por conta própria, dentro de algumas semanas. Os casos mais graves são tratados com antibióticos. Essa é a infecção mais tranquila dentro dessa classe. Agora nós vamos falar sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um parasita encontrado nas fezes de um inseto barbeiro. O barbeiro é um percevejo. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Por que ele tem esse nome de barbeiro? A doença de Chagas é comum em locais onde o inseto, popularmente conhecido como barbeiro, mora. E ele é responsável pela transmissão desse protozoário ao homem. O que ele faz? Normalmente ocorre em locais tropicais, onde esse percevejo vive. E nesses locais, as casas são muito pobres, não são de alvenaria que nem as nossas, de concreto, tá? Parede. Normalmente são casas de palafitas. E aí são aquelas madeirinhas, uma do lado da outra, e às vezes sempre entra um vão. E por que o nome dele é barbeiro? Vocês têm ideia por causa disso? Quem é o barbeiro? O barbeiro não é o cara que faz a barba? Então, quando a pessoa está dormindo, lá na sua casinha de palafita, o que acontece? Quando você está dormindo, qual é a parte que você se cobre? Você cobre até a cabeça e deixa a cabeça de fora. E aí o que acontece? Esse inseto, ele entra, a única parte que ele tem para chegar é a tua cara. Quer dizer, a cara da pessoa. E aí, a superfície maior é aonde? A bochecha. E aí ele vai, pica a pessoa, faz um buraquinho, faz o cocôzinho e nas fezes dele o cocôzinho com o protozoário vai junto e cai na corrente sanguínea. E a doença pode ser leve, causando inchaço e febre, ou pode durar muito tempo. Se não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? O coração cresce, o coração dilata. Esse protozoário ele consegue chegar até o coração e atrapalha todo o coração, fazendo com que ele tenha um aumento. E aí a pessoa pode vir a morrer, ao óbito. O tratamento para a doença de Chagas se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas. Agora, uma outra curiosidade. Esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, vocês já viram esse nome aqui, cruzi? Vem de cruz. Conhecem aquele castelinho que tem na Avenida Brasil, perto da escola da gente? Que é perto, né? Então, aquilo ali é o castelinho da Fiocruz. Ali era a residência de Oswaldo Cruz, um sanitarista, e que com as suas pesquisas descobriu que o causador
doença, dessa enfermidade, era um tripanossoma, tá? Um animal do gênero tripanossoma. E aí, como ele que descobriu, ele botou o nome dele, latinizado, Kruse, de Oswaldo Cruz. Pesquisou sobre a doença e deram o nome de doença de Chagas, foi o biólogo sanitarista Carlos Chagas. Então, ele e o Oswaldo Cruz, eles trabalharam em conjunto para diagnosticar tanto a doença quanto o causador dessa doença. Então, essa doença é praticamente brasileiríssima, porque tanto o nome da doença quanto o nome do protozoário levam nomes de brasileiros. E eu só falei que o Oswaldo Cruz foi só sanitarista? Não. Ele foi cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista brasileiro. Sanitarista brasileiro. Então, em questão de cientistas, o Brasil é muito bem servido. Vocês podem achar que não, mas o Brasil é muito bem servido. As pessoas que trabalham com ciência, com medicina no nosso país são muito boas. Agora nós vamos falar sobre a leishmaniose. A leishmaniose é uma infecção causada por um parasita do gênero Leishmania, tá? Eu só vou falar de um tipo de leishmaniose que é a causada em humanos, que é a leishmaniose visceral. Ela é transmitida pela picada de um mosquito palha, tá? É o seu nome vulgar dele. E esse tipo de leishmaniose afeta os órgãos internos, geralmente o baço, o fígado e a medula óssea. Algumas pessoas não apresentam sintomas e em outras os sintomas podem incluir febre, perda de peso e inchaço do baço ou fígado. Existem medicamentos para eliminar os parasitas. Se não forem tratados, casos graves costumam ser fatais. Então vamos lá, essa é a leishmaniose humana. A canina eu não vou falar, não vai ver texto, vou falar só brevemente. Também ataca os animais. E isso quer dizer o quê? Todo cachorrinho tem que ser vacinado, tem que fazer exame, o que às vezes pode acontecer. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, procura pelo nome, né, leishmaniose em cachorros, e aí você vai, ou se quem tiver cachorro, quando for ao veterinário, procura saber se tem que tomar vacina, o que tem que se prevenir, ou procura na internet, que eu não vou falar sobre a canina, hoje não. Agora nós vamos falar sobre a classe Sporozoa. Mas, como nós brasileiros conhecemos, esporozoários, eles não possuem estruturas locomotoras. Eles são parasitas e o seu representante é o plasmódio que causa a doença da malária. Então, o esporozoário é esse esporozinho, ele forma esse esporo, não tem, como eu estou mostrando aqui na imagem, ele não tem a locomoção, mas ele causa uma das doenças mais chatas e temidas no nosso país, a malária. A malária é uma doença causada por um parasita, né? Como eu acabei de falar, o plasmódio, que é transmitido pela picada de mosquitos infectados. A gravidade da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. A gente não vai entrar nas espécies de plasmódio, a gente só sabe que existe. Deu a entender aqui? Vocês entenderam que existe mais de um. Então, os sintomas são calafrio, febre, sudorese, né, o suor excessivo, ocorrendo geralmente algumas semanas depois da picada. Geralmente, pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. O tratamento inclui medicamentos antimaláricos. Então, a questão da malária ela ocorre muito na região norte. Apesar de ter medicação, vacina, muita gente nos dias de hoje, em pleno 2020, continuam tendo malária. Eu vi uma reportagem que a senhora contou, ela morava na região do norte, né? E ela falou que já tinha tido malária 3 vezes. E a malária é uma doença chata. Então, se a gente daqui do Rio de Janeiro, São Paulo, vai viajar para a região onde tem a incidência de malária, então a gente toma medicamento antes, toma vacina, faz todo um processo antes, durante e depois. E se você ficou assustado com tanta doença que eu falei, não fica assim triste não e não fica assustado não. Na semana que vem a gente melhora o assunto. Ou não, quem sabe. Tchau, tchau. Beijos.